Esoterismo ou esoterismo? Sim, as duas palavras são pronunciadas da mesma forma, mas com significados diferentes. Eu sou a Cris e este é o terceiro vídeo da série O que é o que e seus significados. O primeiro foi sobre a lei da atração, o segundo sobre metafísica e hoje sobre esoterismo e o próximo será sobre física quântica. Mas antes de continuarmos, deixe o seu like, se inscreva no canal se é novo por aqui para mais conteúdo como este. E se puder e quiser, ao final do vídeo, comente aqui comigo o que achou, para que assim eu possa fazer mais vídeos direcionados ao que vocês comentam aqui comigo. Só assim eu tenho como saber se vocês estão gostando e também peço isso porque a cada like, a cada comentário e a cada inscrição, o YouTube fica muito mais inteligente e vai procurar mais pessoas, assim como eu, como você, que estão em busca de tirar o véu e ter uma vida mais plena de alegria, harmonia, sabedoria, paz e prosperidade em todos os sentidos, maneiras e dimensões da vida. Bom, vamos lá. Hoje vamos falar sobre esoterismo e não sobre esoterismo. Não entendi nada, Cris. Eu sei. Logo que eu comecei a pesquisar, ficou bem confuso em minha cabeça também, até eu achar realmente o significado. Mas existem esoterismo com S, que é o que nós vamos falar hoje, e o esoterismo com X, que vou explicar agora, para depois entrarmos no esoterismo com S. Bem, o esoterismo com X veio do grego, assim como o com S, exo, que significa fora de, externo. E sabe o que é mais engraçado? Enquanto eu digito a palavra esoterismo com X no Word, aparece como errado. E quando eu clico para corrigir, ele só me dá a opção de esoterismo com S. Eu achei bem interessante, já que existem as duas palavras, mas vocês vão saber o porquê e aí fica a reflexão aí para vocês. Vamos ao esoterismo com S, que é o nosso vídeo de hoje. Eu encontrei um estudo maçônico bem interessante sobre a dimensão da palavra esoterismo. Eles falam que o esoterismo, exo com S, vem do interior e é igual à causa do efeito. Em tempos passados, o esoterismo ou ocultismo estava afiliado à metafísica, que é o estudo além do físico, como vocês viram no vídeo passado, ou seja, a essência e a razão do ser. Os grandes períodos do esoterismo ao longo da nossa história são do século 2 e 3 depois de Cristo na Alexandria, correspondendo ao hermetismo neoplatônico e ao gnosticismo. Na mesma época, temos o início da Cabala judaica, que aparecerá na Península Ibérica no século 12 e 13. No Renascimento italiano, há uma nova vaga do hermetismo, com a tradução do Corpus Hermeticum, por Marcílio Ficino. O termo esotérico foi utilizado pela primeira vez na obra de Jacques Matter em 1828. A partir daí, este termo passou a ser usado no despertar da era do Iluminismo, período durante o qual grupos religiosos alternativos começaram a dissociar do cristianismo dominante na Europa Ocidental. Durante os séculos 19 e 20, o termo esoterismo passou a ser comumente visto como algo que era distinto do cristianismo e que formou uma subcultura que estava em desacordo com a corrente principal cristã. O ocultista e mágico cerimonial francês Eliphas Lévy popularizou o termo na década de 1850. E o teosofista Alfred Percinet o introduziu na língua inglesa em seu livro Esoteric Buddhism de 1883. Lévy também introduziu o termo loucutismo,
uma noção que ele desenvolveu contra o pano de fundo dos discursos socialistas e católicos contemporâneos, para que não pudessem ser descobertos. Esoterismo e ocultismo eram frequentemente empregados como sinônimos, até que estudiosos posteriores distinguiram os conceitos. O esoterismo é mais compreendido como uma forma de pensamento. O ocultismo seria mais uma forma de ação ou conjunto de práticas legitimado pelo esoterismo. Nesse sentido, não é possível confundir os dois termos, né? Em 1994, Anthony Favre fez um estudo e classificou o esoterismo em 4 elementos fundamentais que o caracterizam. Isso é importante porque assim todos poderão compreender o papel do esoterismo nos nossos dias de hoje. O primeiro desses elementos apontados é o da correspondência. Há uma interdependência universal entre o todo e as partes, entre o macro e o microcosmo. O segundo elemento diz que a natureza é viva, ou seja, é rica em revelações de todos os tipos e pode ser lida como um livro. Dessa natureza participam não apenas as coisas empíricas e objetivas, valorizadas pela ciência moderna, mas também os elementos espiritualistas e subjetivos. A terceira característica do esoterismo diz respeito à imaginação e às mediações. O uso de mediações como rituais, signos e imagens permite alcançar o conhecimento pleno. Por fim, a última característica do esoterismo diz respeito à experiência da transmutação. É essa que permite ir além de uma mera espiritualidade contemplativa. Trata-se de um segundo nascimento, um renascimento, uma modificação profunda no indivíduo. É por isso que o Neville fala, né, que você precisa morrer e nascer de novo em vida. Fica aí a dica, depois eu vou trazer um vídeo aqui para vocês sobre isso, sobre o morrer em vida. O que isso significa? O que Neville quis dizer com isso? E ainda mais tem aquele termo que Saint-Germain fala. Ele fala que é a frase mais importante do eu sou, que é: eu sou a ressurreição e a vida. Então, o que será que significa isso, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Também vou trazer um vídeo a respeito disso que é maravilhoso. O esoterismo sempre foi repassado por meio de ensinamentos em contos, lendas, mitos e parábolas, fazendo com que fosse despertado o interesse e curiosidade nas pessoas. Através dos estudos e a partir do entendimento destes textos escritos, que estava além do escrito, no oculto das coisas e símbolos, as pessoas podiam se autoconhecer, ter mais conhecimento e assim ter uma vida de autorrealização do ser. Hoje vemos o esoterismo como um conjunto de conhecimentos, doutrinas, ensinamentos, práticas, ritos, técnicas ou tradições de uma corrente de pensamento que utiliza segredos, símbolos incompreensíveis ou de difícil acesso e que são transmitidos apenas a uma minoria seleta chamada de iniciados. Por isso, não são conhecidos dos leigos. O esoterismo, ele busca compreender o mundo e as pessoas através de suas causas internas, ao contrário do conhecimento esotérico com X, que busca efeitos e causas externas. O esoterismo abrange um conjunto de práticas, símbolos e rituais, como adivinhação, necromancia, cartomancia, previsões, signos do zodíaco, por exemplo, uso de pedras e muitas outras.
Por extensão, o esoterismo refere-se a qualquer doutrina que requer um certo grau de iniciação para estudá-la em toda a sua profundidade. O conhecimento esotérico é facilmente acessível. Hoje, o esoterismo e o ocultismo estão associados ao psíquico, que é tudo o que é desconhecido, relacionado à mente e não relacionado à razão ou à lógica. Para alguns, o esoterismo limita-se à magia branca, negra, à leitura de oráculos como o tarô, búzios e rituais e outras coisas, a busca de vidas passadas e ainda a ajuda espiritual. Mas, para nós que estamos aqui hoje neste vídeo, já deu para entender um pouquinho que o esoterismo é muito mais. Gente, eu acho que deu para gente entender um pouquinho aí o que significa o esoterismo, né? Então, se gostou, comente aqui o que você achou disso, o que você está pensando desses significados aí que eu tô trazendo aqui para vocês nesta série de vídeos. Então, comenta aqui comigo para que eu possa trazer mais conteúdos como este aqui. E quero saber também se tem ajudado você de alguma forma, tá bom? Então, deixa aqui o seu like após comentar, após ver todo o vídeo, claro. Se é novo, se inscreva aqui no canal para não perder o próximo vídeo, que será Física Quântica. Fique em paz, tenha fé, acredite no teu potencial infinito e até o próximo vídeo.